Fábio Piperno, eu vi que você estava criticando bastante enquanto o Luiz Felipe Dávila e o seu quórum estavam aprovando ali o plano de governo do Javier Milei. Por quê, Piperno? Não, o plano do Milei não tem nada de sensacional. Agora, sobre o que a professora disse, o jornal, e talvez, imagino que o Segredo também tenha visto isso hoje, o jornal Página 12 publica uma longa matéria falando sobre traições. E especialmente no campo da Patrícia Bullrich. Por quê? Porque, segundo o jornal, Macri e Milei conversam e se encontram secretamente há mais ou menos 2 anos. E aí teriam havido encontros aí por Zoom e até alguns encontros presenciais, coisa que só vazou com mais detalhes agora e que teria irritado bastante a candidata. Então, o campo da direita tradicional também agora vai passar por uma longa DR. E não é muito claro que marche em bloco para a candidatura Milei. Exatamente por conta também dessas pautas de costumes. Por quê? Porque há setores desse campo que, obviamente, discordam inteiramente de Sérgio Massa na questão das pautas econômicas, mas não toleram o obscurantismo que está lá do lado do Milei, inclusive com a adesão desses brasileiros que foram para lá e que, obviamente, fizeram a alegria de Sérgio Massa. O Piperno, sabe o que é o negócio do Piperno? Ele gosta desse esquema de governo que dá mesadinha pro povo, é isso que ele gosta. Nada, não, porque só tem isso. Imagina se a direita vai votar no Massa. Não tem a menor chance de alguém... Aqui no Brasil tem direita que vota no Lula. Não. O João Amoedo, seu ex-correligionário, apoiou o Lula. Por exemplo, Dona Helena Landau, hoje muito crítica, apoiou o Lula. Armínio Fraga apoiou o Lula. Então vota, mano, vota. Isso aí não mexe um ponteiro de nada. A gente está falando do grande eleitorado. Isso aí é o que eu chamo da esquerda caviar, pode votar em quem for. Mas, cara, o povão, quem é direita de verdade, jamais vai votar no Massa. Esse é o ponto. Por isso que o Milei sim é que tem que moderar. E aí eu gostaria até de tocar aqui no ponto que o Segredo levantou, que eu acho que é uma estratégia muito arriscada eleitoralmente se o Massa tentar mostrar que ele tem juízo na economia e fazer ajuste fiscal. Porque é justamente o viciado em Bolsa do Estado é que votou no Massa. Se o Massa começar com um discurso que não, calma, vamos equilibrar aqui as contas públicas, vai afugentar esse eleitor dele. Então, a meu ver, o Massa só poderia fazer esse movimento uma vez eleito. Se ele fizer antes da eleição, ele corre o risco de perder o seu núcleo duro de apoiadores. O que você acha, Segredo? Concordo contigo. Aí tem outra questão também que tem uma quantidade gigantesca, são quase 5 milhões de funcionalismo público nos estados federais, provinciais e municipais, nos 3 poderes. E o Milei falou, vou cortar com o funcionalismo público, vou demitir a metade dos funcionários públicos e aí independe de ser de esquerda ou de direita. Se você está trabalhando para o Estado, não é concursado e você corre o risco de perder o emprego, provavelmente mesmo tendo ideias de direita, vai votar pelo Massa, que sabe que não somente vai continuar com isso, sino que vai ampliar a quantidade de funcionalismo público. Mas uma coisa é boa, e eu vou concordar com o Piperno, só porque Alan está sentado do lado dele e eu fico com ciúmes. Mas é assim, o Milei colocar que ele vai reduzir a 15% do PIB a questão do gasto público é uma teoria que não vai dar certo e vou justificar por quê. Hoje é 42%. É uma mentira. Então, você não tem como. Você não tem como chegar, ou pelo menos não vai chegar nem sequer em 4 anos. Não dá para fazer isso nem com a motosserra. Mas, de qualquer forma, é uma tendência que deve ser colocada. E aí vai, e finalmente, Evandro, para finalizar essa parte pelo menos, há um eleitorado da Patrícia Bullrich que não é da Patrícia Bullrich. Por exemplo, foi do Horácio Rodrigues Larreta, aquele que era contra a Patrícia Bullrich nas primárias. Horácio Rodrigues Larreta é muito amigo do Massa. Cuidado com isso, muito cuidado com isso. E tem outra questão também, que a Fabiana mencionou, a União Cívica Radical.
Essa União Cívica Radical era o partido político que colocou na presidência da República o Raul Alfonsin, o primeiro presidente depois da democracia. E é um MDB da vida, ou seja, ele vai aonde o poder está. Então, muito provavelmente, isso também possa dar alguns votos. Se somados os 10% do Juan Schiaretti e a Miriam Bregman, você está tendo um Massa hoje sem muito esforço com 46%. Então, vai ser um segundo turno bem interessante, dia 19 de novembro. O que foi, Gani? Eu acho que o Sérgio Massa, ele lembra muito as eleições dos governos do PT aqui no Brasil. Então, ele explorou muito bem que, caso a oposição ganhasse, iria perder os benefícios sociais. Aqui no Brasil, o PT explorava muito bem isso. Olha, vai acabar o Bolsa Família, vai reduzir benefício social. Inclusive, eles exploraram isso, inclusive com a Marina. Enquanto a Marina era candidata, eles usaram essa retórica contra ela e acabou dando certo. Não é à toa que, historicamente, o PT ele tem mais votos em estados onde tem uma dependência maior, infelizmente, do Bolsa Família. Então, o PT explora muito bem isso e o Sérgio Massa foi muito bem sucedido nessa retórica, assim como o PT foi bem sucedido aqui no Brasil. Um outro ponto é a questão do funcionalismo público. Também lembrando o PT, a base eleitoral aqui, onde o PT é mais forte, é justamente nos movimentos sindicais, juntamente com boa parte do funcionalismo público, e o Sérgio Massa também explorou muito bem essa questão. Em relação ao Milei, em pauta conservadoras, não é muito foco dele, né? Diferente do Jair Bolsonaro, ele tem mais um foco na economia, falando mais da economia de mercado, até porque ele é um libertário, um anarcocapitalista que, em alguns pontos, essa pauta de costumes de um libertário vai até ao encontro da esquerda progressista. Arremate, Piperno, para a gente mudar de assunto. Rapidamente, sobre a parte final, você tem razão. Ele se dedica mais, ele se debruça mais à pauta econômica, porém, foram os brasileiros lá mexer na pauta de costumes, o que certamente atrapalhou. Interferiu, Pepe. Bom, não sei. Agora, sobre o falso mito, então vamos lá, de que nos estados onde os governos são de esquerda, há mais benesse e tal, não sei o quê, hoje, convido a nossa audiência a ler o jornal Valor Econômico, mas eu me comprometo a publicar esse gráfico no Instagram. Eles publicam quais são os percentuais, quanto se gasta com funcionário público em todos os estados do país. Até porque alguns grandões, como Minas Gerais do seu Zema e o Rio de Janeiro, eles estouraram o teto de 49%, que é o teto exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu tô Sabe falando qual é o que menos gasta? Não. Pepe, sabe qual é o que menos gasta? Vamos lá, senhores, vamos lá. O que menos gasta? O estado do Brasil que menos gasta com funcionalismo público é o Maranhão. Especialmente até o período Flávio Dino. Está aqui, ó, 32,12% do seu orçamento. Sabe qual é o segundo? Bahia. Só para não dizer que o PT, a esquerda, são santos nisso, o que mais gasta também é o Rio Grande do Norte. Também é um estado administrado pelo PT, governadora Fátima Bezerra. Então tem para as duas pontas. Quem menos gasta e quem mais gasta. Mas o meu ponto do argumento, rapidinho, Dávila, o meu ponto era a dependência em relação a programas sociais. Onde que o Bolsonaro ganhou? Justamente onde havia mais economia de mercado. Os estados considerados mais liberais, que há mais capitalismo. Perdeu em Minas Gerais. Aonde o Lula, que foi um turning point ali, foi o Minas Gerais. Mas aonde o Lula ganhou? Majoritariamente nos estados onde há menos capitalismo. E ganhou na cidade de São Paulo.